Olá, queridos, sejam bem-vindos a esta revisão do YouTube. Essa revisão nessa semana que vocês que me seguem aí pelo Instagram sabem que para mim é uma semana bem difícil, né? Mas enfim, eu estou aqui exatamente porque eu sei que assim como eu tenho minhas dores e minhas dificuldades, você também tem. E assim como eu, você também tem forças para se superar. Não deu para você fazer o seu melhor a cada dia? Faça hoje, faça agora, faça a partir dessa revisão. O importante é você ser muito honesto com você na sua dedicação, no seu esforço, saber que aquilo que vai acontecer no domingo depende da sua dedicação. Tá bom? E eu quero te pedir uma coisa antes da gente começar, que quando você termine a sua prova, que você mande para mim. Mande para mim ali pelo Instagram, você sempre mandou perguntas, dúvidas, problemas, então isso não é uma dificuldade. Manda a sua prova para eu conseguir corrigir. Bom, preparei aqui ao longo desses dois blocos duas peças diferentes, porque aí eu consigo rever e chamar sua atenção para questões importantes. Então, vem comigo aqui no nosso PPT, no nosso primeiro problema. Olha, vou colocar só o PPT para a gente ler junto e eu quero convidar você a fazer isso. Começou, pegou a prova, você vai pegar sua caneta preta, você vai, porque não pode levar marca-texto, e você vai grifar, tá bom? Então, venha comigo aqui, olha. Mirinha e Leocádia constituem uma sociedade limitada. Veja, eu grifo porque eu estou procurando também o grande tema dessa história. Dedicada ao ramo de costuras e uniformes esportivos. Olha o nome, Gold Ouro Uniformes Limitada, na cidade de Jupiranga, estado do Amapá. Por que eu estou marcando isso, gente? Estou fazendo esta marcação porque isso pode definir para mim comarca. Não sei, vou seguir. Os negócios iam bem, a empresa prosperava. Em outubro de 2025, ela passa por crise. Gente, a palavra crise pode querer dizer inúmeras coisas. Não pagamento, pedido de recuperação, falência, execução, então não sei de nada ainda. Diante do não cumprimento de fornecedores de pedras que suspenderam as atividades para regularização, porque ela precisava de pedra, sei lá. A empresa é regularmente registrada desde 2023 e nunca pediu falência ou recuperação, tá? Pretende ingressar com um pedido de recuperação, mas o banco XYSA está na iminência de ingressar com ações de execução de título não pago e já protestados. Então, olha, ela quer pedir a recuperação, tudo bem? Tá dizendo claramente, mas diz que um banco tá na iminência disso no valor de R$100.000. Caramba, né? Que vai inviabilizar a recuperação. Tá bom, vamos lá. Agora a gente lê o final, porque a gente sabe que o examinador, ele sempre direciona o final para nós. Leocádia, administradora da Gold Ouro, o procura para promover alguma medida para evitar o prosseguimento de execuções enquanto prepara o pedido de recuperação, sabendo que na comarca de Jupiranga, local do único estabelecimento, existe apenas uma vara civil. Então, primeira coisa que eu quero observar com você, você tem dúvida que se trata de uma petição inicial? Eu consigo ver com muita clareza. Por quê? Porque não tem nenhuma petição em andamento, eu não vou falar de recurso, não vou falar de peça em andamento. Quem é o meu cliente? O meu cliente, gente, lembra que sempre eu pergunto isso. Quem é o meu cliente? O meu cliente é o Gold Ouro. Gold Ouro, tudo bem? E eu sei que a Gold Ouro, aí Uniformes Limitada, né? Uniformes Limitada. E eu sei que ela é representada por quem, gente? Ela é representada pela Leocádia. Representada pela Leocádia, que é a administradora.
Tá bom. Deixa eu colocar aqui tudo no mesmo tamanho de letra para você enxergar igual, né? Tá bom. E aí, o que que ela quer, gente? Ela quer pedir futuramente, veja, ela não diz agora, ela pretende ingressar. Mas o que ela te pede, o que ela direciona aqui para você é alguma medida para impedir ou evitar o prosseguimento das execuções enquanto prepara o pedido. Então ela quer futuramente pedir a recuperação. E o que ela quer agora? Agora ela quer uma medida para evitar o prosseguimento das execuções enquanto prepara o pedido de recuperação. Faz sentido? Faz. Agora você começa a raciocinar. Sempre que eu preciso de uma medida antes da ação principal, eu estou falando de uma tutela de urgência cautelar antecedente. Lembra disso? Eu fazia isso, por exemplo, na sustação de protesto. Eu sei que é o 305 do CPC, mas perceba que aqui, embora seja uma limitada, qual é o grande tema? É uma recuperação. Existe algum momento na lei, uma medida que eu possa pedir antes? Existe. E isso foi amplamente visto, por exemplo, quando várias outras, sabe, mas a americana foi das grandes, foi a primeira que fez esse pedido. Que é o quê? Pedir a suspensão das execuções em andamento. E você sabe que você pode pedir isso porque isso está previsto lá no artigo 6º, salvo engano, no parágrafo 12º. Eu vou agora deixar isso bem mais claro, fique tranquilo. Olha, deixa eu colocar aqui só parágrafo 12º da lei de falência. Então, o que que eu quero? Eu quero que o stay period seja feito de forma antecipada. Gente, eu considero esta peça uma peça muito difícil, muito prática, mas muito difícil. Eu quero te ensinar ela porque com ela eu também consigo lembrar a você da sustação de protesto, que nunca caiu no novo CPC. Então vem comigo, olha, como seria a estrutura dessa peça? Eu vou direcionar para a comarca da Primeira Vara Cível de Jupiranga, estado do Paraná. Por quê? Porque ele já me disse, agora eu posso voltar aqui, que se trata de uma comarca, que se trata de uma única vara cível e que é o local do principal estabelecimento. Tá bom? Aí eu sei que a autora, olha, a autora vai ser Gold Uniformes Limitada, representada por Leocádia. Tudo bem? Representada por Leocádia. E aí, olha só, vamos lá. Autora, Gold Uniformes Limitada, representada por Leocádia. Tudo bem? Lembra que eu vou ter que fazer o quê? A qualificação completa. Não só a qualificação, olha, a qualificação da Leocádia, como também da Gold Uniformes. E claro, com as informações que o problema me dá, sem você questionar nada, tá bom? Sem inventar também. Aí, olha só, requerer. Aí agora vamos lá para a medida. Ela vai requerer, olha o nome, tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Se fosse sustação de protesto, e lembra que para ser sustação de protesto, o que o examinador teria que te dizer? Que o cartório informou que tem um título em aberto, tá bom? De suspensão de execuções, porque é isso que ela quer.
entendeu? Evitar a execução, ela não pode interromper, mas ela pode pedir a suspensão. Com fundamento 305 do CPC, tem que estar de rosa no seu código, e esse artigo 6, parágrafo 12 também. Gente, de novo, eu estou usando esta aula para rever mais de uma peça. Se fosse sustação de protesto, que artigo que apareceria aqui? Aqui seria o 17 da Lei 9492 de 97, mas seria o mesmo 305, tá? Fatos, mérito. Aí o que você tem que abrir? Primeiro, cabimento. Aí você tem que falar desta possibilidade de ingressar com esta medida, tá bom? E aí parece redundante e é mesmo, mas você tem que falar. Tem que falar da competência, sim, porque toda vez que você usa uma peça do mundo da falência e da recuperação, você tem que falar do artigo 3º, que é o local do principal estabelecimento do devedor. Tem que falar, não tem jeito. Aí vem comigo, olha só. Aqui, olha, que mais ainda no mérito, olha só, você tem que falar dos requisitos do artigo 48, então, claro, aquilo que apareceu no problema, ela está registrada há mais de 2 anos, nunca pediu falência, não pediu recuperação, então você vai falar do artigo 48. Para quê? Para demonstrar que ela tem direito. Isso é a possibilidade do direito. Lembra? Fumus boni iuris e periculo in mora, quando eu peço uma cautelar? A possibilidade do direito é exatamente ela ter os requisitos para pedir a recuperação. E você tem que falar, na fumaça do bom direito, a consequência da continuação das execuções num valor tão alto, gente, pelos bancos. Ele falou do banco, mas veja, essa continuação, e isso você vai descrever já que existe a iminência da execução, já que existem protestos em andamento, correndo risco de bloqueios e constrição. Uma dúvida, alguém aqui ficou pensando em sustação de protesto? Por quê? Porque ele falou de título protestados e não pagos. Gente, não tem motivo para você suspender esse protesto, hein? Não vai pensar bobagem. Olha o que a sua cliente quer. Ela não quer sustar ou impedir o protesto, ela quer evitar o prosseguimento da execução. Então aqui, gente, a leitura cuidadosa faz com que você não cometa erro. Então você vai falar, olha, da iminência da execução, a existência do protesto, porque isso te dá evidência de que se demorar, a gente tem um prejuízo claro. Correndo o risco de bloqueios, não é isso que acontece? E a constrição de ativos, penhora de bens. Isso impede a reorganização. Como que é o pedido? Concessão de tutela cautelar antecedente, suspendendo-se as execuções. Aí, olha, antecedente a concessão de liminar, olha, porque é uma medida liminar de tutela cautelar, não esquece disso, uma medida de urgência, né? Cautelar antecedente. E aí eu falo em que sentido? Suspendendo-se execuções, bloqueios e constrições. Olha aí, não sei se você tem isso grifado, artigo em verde. Por 60 dias, nos termos do artigo 20b, parágrafo 1º. A permissão de fazer isso, gente, do cabimento, é lá do artigo 6º, parágrafo 12. Mas o pedido de antecipação que eu faço é esse aqui. Como consequência do deferimento da medida provisória, pede-se que a decisão sirva como ofício, autorizando expressamente os advogados da parte requerente que apresentem nos processos cabíveis. Gente, aqui pode ser com a sua linguagem. Então, você poderia dizer, a ideia é que esta decisão sirva como um ofício a ser apresentado nos processos em andamento. Não precisa ser o advogado apresentar. Essa é a ideia, tá? Juntada de custas, endereço para intimação, apresentará em 30 dias a ação principal. E sabe o que eu faria aqui por precaução, gente? Nas provas, juntar os documentos do artigo 51 da Lei de Falência.
os últimos balanços, entendeu? Para demonstrar que ela tem o direito a esta peça. E o valor da causa, o valor do título, olha, das execuções que ele descreve, R$100 mil. Não é isso que ele te dá informação? Essa é sempre a dica, que você ingresse com o valor da causa que foi informado, a não ser nas ações de locação, que eu tenho uma regra específica, 12 vezes o valor do aluguel. Deu para entender? Então aproveite esta aula para rever estas duas peças, sustação de protesto e esta propriamente dita. E claro, já que a gente está estudando, reveja também uma inicial de recuperação, tá bom? Beleza, a gente tem mais um bloco. E não esqueça de me mandar sua prova lá no Instagram no momento que você terminar, tá bom? Voltamos já já.